Bom dia, o meu nome é Dalila e eu estou fazendo esse vídeo para o meu irmão Sérgio, que está um pouquinho gordinho, querendo emagrecer. Ele está querendo também fazer uma alimentação mais saudável. Então vou começar hoje mostrando para vocês a minha cozinha, que é uma cozinha muito simples, porque uma alimentação mais saudável não necessita uma cozinha muito sofisticada. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu uso, das panelas que eu uso. Por exemplo, eu uso panelas de aço inoxidável, banir tudo que é panela em alumínio, porque panela de alumínio não é boa para a saúde. E existe uma forte suspeita que a doença de Alzheimer poderia ser causada pelo uso do alumínio na cozinha. Bom, como frigideira, eu prefiro essa daqui, que é feito à base de pedra. Ela não tem aquele revestimento Teflon, que também é considerado um revestimento muito nocivo, porque durante o cozimento ele solta gases nocivos, então não é bom respirar esse tipo de gás. Outra coisa também que é importante para quem está querendo emagrecer seria o tamanho do prato. Em geral a gente come num prato muito grande. E o prato sendo muito grande, a gente vai ter uma tendência ao quê? A colocar muita comida e comer mais do que o que a gente necessita. Por exemplo, os japoneses, os asiáticos em geral, eles comem mais ou menos 80% da fome que eles têm. Por quê? Porque quando você para de comer, seu estômago, seu aparelho digestivo, ele vai levar 20 minutos para mandar a mensagem para o cérebro que você está saciado. Então você não precisa de encher o estômago demais para estar saciado, porque vai ter o bolo alimentar, tudo isso vai encher a barriguinha da gente e 80% daquilo que a gente tem como fome está suficiente para manter o seu corpo. Então, por exemplo, aqui em casa, normalmente, almoço e janta, a gente usa esse prato, que é um prato de sobremesa, Ele é um pouquinho maior do que os pratinhos redondos, mas eu acho que o tamanho dele está excelente. E mesmo assim eu não encho o meu prato, porque como eu sou pequena, eu não preciso de comer tanto. O que é muito importante também, é que quando a gente faz essa mudança alimentar, é o período de desintoxicação. Durante esse período, que eu aconselho, que os especialistas aconselham, por exemplo, a gente comer muita fruta, porque a fruta ajuda a desintoxicar o corpo. Então você ter sempre uma fruteira cheia de fruta. Outra coisa também que é importante é que a fruta deveria ser comida antes das refeições. Por quê? Porque quando a gente come a fruta depois da refeição, o período de digestão da fruta ele é mais rápido do que o dos cereais, dos legumes. E a fruta também é ácida, então ela vai ficar atrás dos alimentos, ela pode provocar um fenômeno que ela vai fermentar e vai se transformar em álcool. Na verdade é como se você tivesse bebido uma bebida alcoólica. Então o ideal é você comer a fruta antes. Por exemplo, você pode comer a fruta até como aperitivo, ou 20 minutos antes de você comer. Outra coisa também que é importante é parar completamente de beliscar. Porque qualquer coisinha que você ingere, você coloca o seu sistema digestivo trabalhando. Então mesmo que você coma um pedacinho só de chocolate mínimo, você vai ter uma digestão que vai demorar 2 horas com um pedacinho de nada. E essa digestão vai fazer o quê? Ela vai solicitar o teu corpo. Então todo o seu corpo vai trabalhar em função da digestão. Então se você está num momento que você está trabalhando, que você está lendo, que você está fazendo esporte, você vai solicitar também outra parte do seu corpo. Então você vai fazer o seu corpo trabalhar demais quando ele não necessita. Então é melhor você concentrar essa energia em outras atividades que você esteja fazendo. Bom, então como eu estava dizendo, então o ideal, a fruta, é você comer antes das refeições. Como sobremesa, você pode, por exemplo, usar a fruta cozida, porque aí ela já não vai ter mais essa acidez e o tempo de digestão dela já vai ser mais lento. Então você já não vai ter esse problema da fermentação, que ela se transforma em álcool. Outra coisa também, quando a gente muda de alimentação, a gente começa a fazer uma alimentação mais saudável, isso implica o quê?
em abandonar velhos hábitos. Quando a gente abandona velhos hábitos, vão existir também as pressões familiares, as pressões sociais, as pessoas vão começar a falar que a gente está maluco, né? Ou que o que a gente está fazendo não é bom, né? Vai ter 1000 comentários atrás disso. Então, o que eu aconselho às pessoas é, primeira coisa, limitar a ingestão da carne vermelha. Se você gosta realmente de carne vermelha, não precisa de comer todos os dias. 1, 2 vezes por semana já está suficiente. Quando a gente vê, por exemplo, as populações, né, as pessoas que têm vida longa, né, os centenários, né, que chegam à cidade com saúde, se exercitando, né, cuidando deles mesmos, essas pessoas ingeriram pouca carne. Né? Significa que elas ingeriram quanto por semana, mais ou menos? Às vezes, nem uma vez por semana. Às vezes, 2, 3 vezes por mês. Né? E essas pessoas chegaram à idade avançada consumindo pouco produto animal. Então, isso significa que o produto animal não é tão bom assim para a saúde quanto a gente acreditou, quanto a gente foi educado. Né? Então, a mudança alimentar, ela significa também, né, uma ruptura com os hábitos que a gente tem desde a infância. Né? É uma mudança. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, é que eu acho muito interessante, o princípio da macrobiótica, quando a gente quer mudar de alimentação. Não estou dizendo aqui para ninguém se tornar macrobiótico, mas eu acho que eles têm uns conselhos que são muito legais. Né? A primeira coisa, a macrobiótica é o equilíbrio entre as energias yin e yang. Né? O yin e yang são os opostos. Né? O claro, o escuro, o frio, o quente, a noite, o dia, o sol, a lua e assim vai. E dentro dos alimentos, né, existe também o yin e o yang. Vão ter alimentos que vão ser mais yin e os alimentos que vão ser mais yang. Em geral, o que cria maior desequilíbrio é a força yin. Significa que, em geral, as pessoas, quando ficam doentes, é porque elas estão absorvendo muito yin e pouco yang. Então, elas estão muito desequilibradas. Em geral, a gente tem uma tendência a absorver mais o yin que o yang. Então, por exemplo, o alimento que seria mais equilibrado entre o yin e o yang seria o arroz integral, que seria o centro da alimentação macrobiótica. Né? Outra coisa também, existe toda uma técnica para você cortar os legumes e aproveitar ao máximo esse yin e yang. Eu vou mostrar para vocês essa técnica, que é uma técnica muito simples, mas que é muito legal. Né? Todos os alimentos que vocês forem cortar, frutas, legumes, vocês podem utilizar sempre para fazer o yin e o yang. Bom, lá eu tenho uma cenoura, que é uma cenoura orgânica. Sempre que eu posso, eu privilegio os alimentos orgânicos. Nem sempre dá para ter. Às vezes eles estão muito caros, às vezes a gente não encontra o que a gente quer. Né? Mas bom, cenoura aqui na França eu encontro o ano inteiro. Né? E cenoura orgânica também. Então eu vou mostrar para vocês. Quando eu trabalho com alimento orgânico, eu posso utilizar a pele dele, porque ele não tem pesticida. Quando são alimentos não orgânicos, né, então eu, em geral, tiro a pele por causa do problema do pesticida. Então, no caso da cenoura, eu vou apenas lavar ela com uma cenoura, com uma escovinha, para ficar limpinha. Não precisa mais nada do que isso. Cortar 2 cenourinhas dentro da técnica da macrobiótica, tá? Aproveitando ao máximo o yin e o yang. Vou tirar a pontinha. Outra coisa também que é legal na cenoura é que vocês podem utilizar a folha da cenoura, porque ela é muito rica em vitamina C. Então vocês podem, por exemplo, enriquecer uma sopa, mesmo em salada, por que não? Bom, essa aqui, quando eu comprei, ela já não tinha mais as folhinhas, então não dá para aproveitar. Outra coisa também que eu faço, como eu tenho um jardinzinho, eu aproveito todos os restos das peles para fazer um adubozinho e coloco no meu jardim. A técnica da macrobiótica, ela é muito simples. Todos os alimentos, eles vão ter o yin e o yang. Para a gente aproveitar mais, ou você corta ele na diagonal,
nesse sentido. Ao invés de eu cortar assim, eu não vou aproveitar muito a força yin e a yang. Mas quando eu corto na diagonal, lá, eu estou aproveitando ao máximo o yin e o yang da cenoura. Ou então, outra técnica é você cortar ele, como é que diz, no comprimento. Lá também, você vai estar aproveitando ao máximo do yin e do yang da cenoura. Eu gosto muito de cortar a cenoura em palitinhos para fazer como aperitivo. Fica um aperitivo saudável e super gostoso. Outra coisa também que eu costumo às vezes fazer, eu compro essas pastinhas de soja. Sempre pastinha de soja orgânica. Nunca uso na minha cozinha o soja transgênico. Numa próxima ocasião eu vou falar para vocês sobre o transgênico, porque o transgênico é muito nocivo para a natureza e para a nossa saúde. Então, eu vou mostrar para vocês como eu costumo comer a minha cenourinha. Eu como ela simplesmente crua, sem nada, que é uma delícia. Ou então, eu utilizo pastinha de soja, que vocês encontram também aí no Brasil, nas lojinhas de produtos naturais. Tem muitas que são uma delícia, tá? Essa daqui é soja com ervas finas. Quer dizer, salsinha, cebolinha, né? E aí a gente está fazendo até propaganda para o Lima, que é o fabricante, propaganda de graça, né? Ou então, eu pego um pouquinho da pastinha de soja e como com a cenoura. Fica um aperitivozinho super gostoso. Outra coisa também, que eu utilizo também como aperitivo de vez em quando, que é natural, que em geral as pessoas gostam muito, é pipoca. Ou então, por exemplo, amendoinzinho, castanha de caju. Né? Todas as castanhas, né, foi feito um estudo que demonstrou que todas essas castanhas, se a gente come com moderação, um pouquinho todos os dias, protege as nossas artérias e o nosso coração.